Tá, todos estão sendo gravados, então qualquer participação de vocês, eventualmente a voz vai ficar gravada no sistema do Teams. Então, isso é acessível por outros alunos e por outros professores da universidade, da faculdade. E se alguém tiver algum problema, me informe por escrito, por favor. Tá? Imagino que não, né? Vocês já estão habituados com esse sistema. A nossa aula de hoje dia 7/4, ela vai continuar a aula de semana passada, sobre principiologia. E a última aula de parte geral, se é que a gente pode falar que é uma parte geral de direito econômico, porque depois a gente entra nos temas específicos. Então, já na aula que vem, intervenção do Estado na economia. Oi, Marco. Oi. Nada? Então tá bom. Porque o microfone tinha sumido. Tá. Mas o que eu vou pedir para vocês? Intervenções, eu peço que sejam feitas. Me aguardem só a finalizar o raciocínio, porque hoje eu tive aula com o pessoal mais jovem, pessoal mais novo do primeiro período da manhã, e eles estão meio afobados ainda, né? Então a gente começa a tratar sobre o tema, eles já interpelam, às vezes você vai falar sobre aquilo ao final. Sei que não é o caso da turma de vocês já estão muito habituados com as aulas de direito, né? Já estão no meio do curso, mas no meio para o final do curso. Então, mas se for fazer uma intervenção, aguardar pelo menos eu finalizar o raciocínio sobre aquele tema. Eu não me importo de ter intervenções durante a aula, não. Alguns professores têm pedido para os alunos fazerem intervenções só ao final. Eles abrem a última meia hora. Ixi, alguém iniciou o compartilhamento de tela aí. Quem que foi? Foi um Jota. Quem que está compartilhando a tela aí? É o Jorge. Não, eu não mexi em nada. Mas apareceu aqui para mim que você estava compartilhando, mas tudo bem, deixa eu compartilhar de novo aqui, não tem problema não. E por falar nisso, quero te parabenizar por permitir intervenções, porque ao final eu particularmente considero ruim. Eu sei que tem gente que prefere que seja ao final. É óbvio, né? Não vai ter consciência em nada. Não tem consciência em nada, não vai ter consciência sobre isso. Mas eu acho importante dialogar com vocês. Sempre fiz isso nas aulas, vou continuar a tentar fazer aqui virtualmente também. Se por um acaso eu identificar que está ficando muito ruim, muito travado, aí eu tenho liberdade com vocês, né? Pelo menos metade da turma já me conhece há mais tempo, para pedir para fazer intervenções só mais adiante. Sei que vocês terão essa compreensão também. Então vamos lá, vocês podem intervir, não tem problema. Desde que não seja para falar mal do Galo, tá valendo. Né? Nem sei se tem como falar mal do Galo, porque o Galo é bom demais. E é o único da Série A. Isso, o único mineiro na Série A, infelizmente, eu queria que o América tivesse também. Então, hoje, princípios, segunda parte da análise de princípios, última parte, tratando de temas gerais de direito econômico. Vamos finalizar aqueles princípios inscritos na Constituição e que a gente já tratou em sala de aula, que a gente já viu, pelo menos já mencionou na aula passada, que estão lá no artigo 170, nos seus incisos, nos incisos do artigo 170 da Constituição. Então, a gente já viu noção de ordem econômica, Constituição econômica, ordem nas constituições econômicas brasileiras e princípios na CF, o que seria a nossa unidade 2. Então, a gente está até andando bem. E eu acho que nós vamos conseguir ver mais temas do que o material antigo do KLS previa. E a minha intenção é essa, porque senão a gente só fica em principiologia, em regulação através das agências e monopólios. E eu acho que tem muito mais para a gente ver. Sistema financeiro, se a gente conseguir, vou tentar trazer para vocês. E também ordem econômica internacional e como os países tratam a legislação, qual é o tipo de legislação que surge dos momentos de crise, né? Mal sabia eu que a gente enfrentaria mais uma grande crise agora,
recessão, a nossa geração, e vai enfrentar duas grandes crises econômicas. Mas é isso, a gente é forte e ainda bem que é a gente que está aqui para enfrentar, né? Porque aí nossos filhos vão ter um mundo melhor que o nosso. O que a gente já viu? Fundamentos da ordem econômica, que são a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. E hoje a gente começa tratando dos objetivos da ordem econômica, depois entramos nos princípios em si. Lembrando que, para a maior parte da doutrina, por mais que haja essa diferenciação, essa esquematização em fundamentos da ordem econômica, objetivos e princípios, diante de questionamentos que permitam que você reflita mais profundamente, que permitam que você dialogue com seu interlocutor, que você argumente, eu te indico considerar tanto os fundamentos, quanto os objetivos, quanto os princípios, como natureza principiológica. Boa parte da doutrina, o Fábio Rodrigues e o... Não, Fábio Guimarães, desculpa. Fábio Guimarães e o Delmasso, ele indica... Inclusive, pessoal, fica aqui a dica do material muito bom do Fábio Guimarães, procurador da Fazenda. São dois procuradores da Fazenda de Minas Gerais, que... da Fazenda, eles são locados em Minas Gerais, mas são procuradores da Fazenda Nacional, trabalham muito, portanto, com direito tributário, direito fiscal e também com direito econômico, que tem esse manual, o Manual de Direito Econômico, do professor Fábio Guimarães, muito bom. Na maior parte dessa doutrina, eles afirmam que todas essas previsões teriam natureza principiológica, ou seja, diretiva. Tudo isso dirige a forma como o direito econômico vai ser elaborado e vai ser tratado. Mas nós já vimos que, nas provas fechadas, por outro lado, é importante saber essa distinção. Quem vai encarar provas federais, normalmente, né, de procurador, de juiz federal, acho que de auditor fiscal da Receita também, e provas de agências, carreiras das agências reguladoras, cai direito econômico e cai esse tipo de questão, perguntando se existência digna é princípio, se justiça social é princípio. Na verdade, decoreba na prova objetiva. Na prova objetiva, decoreba é objetivo, né? Não é princípio. Mas se for prova aberta, você já pode discorrer um pouco mais e pode falar sobre a natureza principiológica. Então vamos lá. Primeiro, os dois objetivos: existência digna e justiça social. O que é existência digna, pessoal? Primeiro que essa existência digna, não só a existência digna, vários dos princípios estabelecidos na ordem econômica, ou seja, a partir do artigo 170, eles já estão previstos anteriormente, pelo menos sistematicamente antes, na Constituição Federal, em outros artigos ou em outros incisos. E é o caso também da existência digna ou da dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos do Estado brasileiro em si. Então já está lá no artigo 1º da Constituição Federal. E ele é ressaltado aqui como um dos objetivos do direito econômico, porque é através do sucesso econômico que a gente pode repartir esse bolo com todos da sociedade, uma ideia inclusive trazida lá da época da ditadura militar, né? Repartir o bolo, a gente pode repartir esse bolo com todos. Então, para os doutrinadores de direito econômico, aqui, na seara econômica, falar em existência digna é falar em proporcionar oportunidades aos indivíduos. Então, proporcionar oportunidades aos indivíduos. Não é dar o pão ou dar o peixe. É permitir que a pessoa pesque, é permitir que a pessoa asse o próprio pão. Então, existir um Estado... Opa, alguém mudou de novo aí. Eu acho que eu vou ter que... Acho que vou ter que rever isso aqui, hein, gente. Deixa eu ver. O que vocês estão vendo? Agora a tela e você. Agora Qual você. tela? Só Tá. você. Não quero que vocês me vejam, não. Esse time está dando uma complicadinha, viu?
Não sei em outras aulas, como é que está aí nas outras aulas? Da forma que estava, Rodrigo, você estava no cantinho, pequenininho, e a tela toda aberta. Beleza. Tava ótimo. Como? O slide aparecendo na tela maior e você no canto direito, embaixo, só, né, o seu rosto. Tá. Bem Só pequenininho. uma foto 3x4. Aí, ó. Isso. Dessa Pronto, forma. né? Pois é, tava assim mesmo, mas aí eu acho que algumas pessoas estão entrando depois e elas estão mudando sem querer o slide. Eu tenho que classificar vocês. Não é você, não? E muda? Não, sou eu não. Então vamos voltar. Pronto. Vou ativar o mute de todo mundo, tá? Tá tudo certo, né? Acredito que sim. Sim. Beleza. Então, continuando, pessoal. Então, é proporcionar aos indivíduos a oportunidade de buscar uma vida melhor, de uma vida digna, uma vida completa. Então, aqui o Estado, ele evita privar direitos aos seus particulares, aos seus indivíduos, aos seus cidadãos. Então, ele, na verdade, ter uma dignidade, né, existência digna, é conceder a eles direitos, e mais do que direitos, é conceder oportunidades. O sentido econômico para os constitucionalistas. Primeiro, o professor André Ramos Tavares. Qual o sentido econômico de existência digna? Para o professor André Ramos Tavares, verifica-se, pois, que a liberdade caminha junto com a dignidade, mas o significado mais forte desta está na privação de ofensas e humilhações. Beleza, isso de forma geral. No campo econômico, pois, impõe-se que a todos sejam garantidas condições mínimas de subsistência. Então, é garantir o mínimo para que aquela pessoa consiga alcançar, posteriormente, uma vida melhor. No mínimo, ela vai ter aquilo que o Estado está concedendo a ela, aquilo que o Estado está garantido. A partir dali, ela só tem a melhorar. Seria a ideia do André Ramos Tavares. Por outro lado, o professor Bernardo Gonçalves, excelente professor, já citei ele aqui, professor de Constitucional, professor de Belo Horizonte, da UFMG, professor de vários cursinhos no país. Tem muito material, tem material no YouTube. Nessa parte de princípios, ele tem um capítulo específico lá no livro de constitucional dele, que é muito bom. Qual que é o alerta que o Bernardo Gonçalves nos traz? É o seguinte: tal fim, ou seja, esse objetivo de existência digna, é antes de mais nada, dependente de um plano de distribuição de riquezas. Para tanto, a Constituição vem munida de normas que podem viabilizar tal objetivo, com destaque para os direitos sociais. Então, se ele está falando em direitos sociais, ele está falando em garantias. Então, existir dignamente, para o Bernardo Gonçalves, está relacionado com o Estado lhe garantir o mínimo, assim como especificou o André Ramos Tavares, mas é um pouco mais do que isso. Em economia ou em direito econômico, existindo esse mínimo, criar oportunidades. Também não é permitir que o cidadão seja dependente do Estado. Porque um cidadão dependente, um cidadão que não cria, um cidadão que não busca, que não luta, ele não é interessante para a nossa sociedade brasileira. Porque nós vivemos numa sociedade que precisa se desenvolver, que depende do desenvolvimento ainda. Para alcançar o desenvolvimento econômico e, com o desenvolvimento econômico, tentar fazer com que a produção econômica brasileira, que é grande, o Brasil mesmo com toda essa crise, se mantenha entre os 10 países com o maior PIB do mundo, a gente consiga repartir melhor essa renda, repartir melhor essa produção. O problema do Brasil, na verdade, é o PIB per capita, não é o PIB total. O PIB per capita brasileiro é um pouco ruim, né? Ou seja, o quanto que se produz se a gente pegar cada pessoa no país. Além dessa existência digna ou dignidade da pessoa humana, falamos também em justiça social. O que é justiça social? Se existência digna está relacionada com criar e garantir oportunidades e um mínimo existencial para aquelas pessoas, por outro lado, a justiça social ok, vai ter acesso, vai ter oportunidades, então essas oportunidades têm que ser acessíveis. Essas oportunidades criadas pelo Estado, a elas tem que existir um acesso equilibrado, tem que ter uma participação ao máximo igualitária possível às instituições sociais, ao sucesso econômico do país, às riquezas do país.
E como que se faz isso? A Constituição Federal Brasileira ela é diretiva, ela estabeleceu alguns deveres do Estado perante os seus indivíduos, e quais são? Acesso à educação, à saúde, à cultura, aos pleitos políticos, então se candidatar, poder votar, poder ser eleito, representar a população do local em que você vive, tudo isso é consectário desse objetivo da justiça social. Então é através da justiça social, através do acesso equilibrado às oportunidades, é que nós teríamos, então, pessoas dignas, é que nós teríamos dignidade. Então elas andam juntas, de mãos dadas, justiça social e dignidade. Deixa eu fechar isso aqui. Mais especificamente, comparando, então, tratando, né, desses temas que parecem antagônicos, mas não são, que é justiça social e desenvolvimento econômico, o que nós temos que fazer é equilibrá-los. Então, precisamos, para ter justiça social, nós precisamos muito do desenvolvimento econômico. Nós dependemos muito do sucesso das empresas no Brasil e brasileiras. Então, a gente torce para que as empresas aqui tenham sucesso. Para quê? Com o sucesso dessas empresas, nós podemos alcançar uma justiça social, mas não necessariamente, o que a gente tem percebido ao longo da nossa história, momentos de riqueza, momentos de desenvolvimento econômico levaram a uma sociedade brasileira mais justa. Dificilmente a gente alcançou, a gente está galgando esse momento ainda, devagar, mas eu tenho esperança de que chegaremos lá. Então o objetivo, quando o Constituinte ele estabelece justiça social e dignidade da pessoa humana como objetivos da República Federativa do Brasil, pelo menos no que se refere ao direito econômico, é repartir o sucesso. É repartir o sucesso que o Brasil, a gente sabe que tem potencial para alcançar. E de que forma? Várias maneiras. Se a Constituição, lá no artigo 170, estabelece isso de forma diretiva, nós temos regras que dão concretude. Vocês devem estar habituados já com essa expressão, concretude. Dar concretude a uma previsão é transformá-la em palpável, mais real, mais perceptível de como que aquilo vai acontecer e como que a gente alcança a justiça social. Pensando nas relações de direito privado, é só vocês lembrarem que os trabalhadores ou os empregados podem ter participação nos lucros da empresa, muitas vezes têm. Por outro lado, dar mais segurança aos investidores e aos acionistas que são investidores, né, das empresas que estão aqui no Brasil. Então você garante segurança jurídica para esses investidores, então esses investidores vêm para cá. E quando eles investem aqui é ótimo para todos, né? Que bom que a gente tem investimentos, que bom que a gente seria se a gente tivesse muito investimento estrangeiro. Tomara que a gente tenha no momento próximo, né? Porque está todo mundo muito preocupado. Além disso, pensando em direito civil ou direito processual, a possibilidade de reequilíbrio contratual pelo Poder Judiciário. Então vejo que tudo isso aqui vai ser muito discutido quando a gente voltar, todas essas três possibilidades, né? Participação em lucros da empresa como forma de compensar os trabalhadores por diminuição da remuneração nesse momento, trazer investimentos internacionais para o Brasil, porque o Brasil tem muito a explorar, tem muita obra pública para ser feita, e invariavelmente os países terão que fazer isso. A gente já chegou, a maior parte dos economistas já chegou a essa conclusão. E reequilíbrio contratual, né, pessoal? Reequilíbrio contratual nesse momento é fundamental. Posso até fazer um desabafo aqui. Eu já falei para vocês que eu sou sócio de uma empresa. Sou sócio de uma empresa que tem até um faturamento considerável. E eu sou sócio minoritário. Por isso que eu continuo sendo professor. Senão eu não era professor mais, não. Brincadeira, eu gosto. Eu continuaria. E a situação é difícil, porque os nossos custos são altos também. Então, a gente tem aluguéis ali na Savassi, a gente paga os aluguéis ali. E ontem, eu estava conversando com um dos proprietários, todos os proprietários dos imóveis que a gente aluga, concordaram, falaram, não, vamos reequilibrar os contratos. Ontem eu fui negociar com um dos proprietários, ele falou assim, não quero saber. Ele é advogado, né? Tinha que ser. E aí virou para mim assim, eu sou advogado e eu sei que eu não preciso. Eu falei, que bom que você é advogado, porque eu nem tenho muita familiaridade com o direito, não, mas eu vou te mandar uma notificação. E mandei uma notificação gigantesca para ele, falando sobre
a necessidade de reequilíbrio contratual neste momento de imprevisível, e não precisa fazer reequilíbrio, nem é só mudar o valor dos contratos, não, pessoal. Reequilibrar pode ser reequilibrar o momento do pagamento. Então foi isso que eu falei com ele, olha, eu vou continuar, eu reconheço que eu te devo aluguel, eu vou te pagar aluguel, eu só não vou pagar o aluguel todo agora. Quando voltar, a gente dilui, eu te pagar 50%. Eu falei, não, vai pagar tudo. Eu falei, meu amigo, eu vou pagar 50%. Se você quiser, procura a justiça, está fechado até o dia 30 de abril, se vira. Às vezes, infelizmente, a gente tem que ser meio grosso, né? Então vamos continuar. Sabem que esse senhor aqui parece um Aristóteles, um Platão, um Sócrates. Assunto importante esse aí que você falou, viu, Rodrigo? É, muito importante, Jorge. Muito obrigado. Hã? Muito obrigado. Vou aplicar a mesma situação. Muito importante para mim também. Depois, qualquer coisa, a gente conversa. Se vocês quiserem, eu mando para vocês um modelo de notificação. Agradeceria. Tá. Zero. Só entre em contato comigo depois no particular que eu mando para vocês. Ok, obrigado. Nada. O que é esse rapaz elegante aí? Esse é o Eros Grau, foi ministro do STF. Lembra o Naor, né? O Naor, se deixar o cabelo crescer e a barba crescer mais um pouco, vai ficar parecido com ele. O que o Eros Grau nos fala sobre justiça social? Deixa eu ver, inclusive, se o Naor está aqui, vai ficar bravo comigo. Naor é o próximo ministro da Justiça. O Naor é o próximo, pode ser ministro da Justiça ou ministro do STF, né? O que o Eros Grau, que é o grande, acho que pode-se falar que ele é o grande pensador do direito econômico em âmbito constitucional, até por ter sido ministro e por analisar vários casos que nós chamamos de hard cases, né? Esses casos em que há conflitos de princípios. O que ele fala para a gente sobre justiça social? Para o Eros Grau, justiça social inicialmente quer significar superação das injustiças na repartição a nível pessoal do produto econômico. Então, superação das injustiças na repartição a nível pessoal do produto econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados referidos à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em razão micro, porém macroeconômicas. As correções na injustiça da repartição deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar a existência de qualquer política econômica capitalista. Complicado, né? É complicado. Mas o que ele fala é que nós temos diferentes estágios de repartição. Primeiro, em nível interpessoal, em nível pessoal, nas relações entre direito privado, sejam civis, consumeristas, trabalhistas, e depois o Estado tem que se preocupar com isso também. Então é mais ou menos essa ideia quando ele fala em micro e macroeconomia, o ministro Eros Grau. Então o que nós podemos concluir sobre justiça social? Podemos concluir que, no fundo, o que se quer é uma participação ampla, o mais ampla possível de todos na atividade econômica, né? E de maneira ativa. Não é permitir que uma pessoa ganhe sem produzir, é ser justo. Então é entregar a ela o tanto que ela produziu. Não necessariamente não vai existir igualdade, vai continuar sendo desigual. É só diminuir um pouco. A tentativa é diminuir proporcionalmente a desigualdade, né? Então, do que adiantaria, aqui fica uma reflexão final, do que adiantaria nessa parte, né? Do que adiantaria uma produção considerável de alimentos se a população do país, nossa senhora, saiu errado aqui, se a população do país passar fome. Imagine um país que produz muito e exporta muitos alimentos e chega a determinado momento de pandemia e começa a se preocupar com o abastecimento dos supermercados. Isso pode vir a acontecer, nós temos que tomar cuidado, a gente tem que evitar isso, porque isso, na verdade, evidencia a falta de justiça social. Pronto, pessoal, superamos os fundamentos e objetivos. Vamos entrar, então, nos princípios gerais, estrito sensu, ou em sentido estrito, da ordem econômica brasileira, da ordem econômica prevista no artigo 170. São todos estes aqui, ó. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, todos aqueles que a gente, de alguma forma, já leu ou já conhece das leituras do artigo 170 e dos seus incisos da Constituição Federal. Como eu já falei para vocês, por mais que
esse legislador constituinte tenha modificado a classificação e tenha classificado dignidade e justiça social como objetivos e como fundamentos, os outros dois, né, a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, para complementar, né, se não estava esquecendo aqui, deixar de fora, todos seriam princípios em sentido amplo, em sentido lato, mas ressalto, numa prova objetiva, você tem que saber diferenciar, você tem que saber falar que os dois primeiros são fundamentos, existência digna e justiça social são objetivos e os 10 outros são princípios da ordem econômica. Então tá, por mais que o legislador tenha feito então essa diferença de princípios, fundamentos e objetivos, a natureza jurídica deles, de acordo com a doutrina de todos, vai ser principiológica. E é claro, gente, que como quase toda parte que fala sobre princípios e direitos e garantias aos indivíduos, a natureza desse rol do artigo 170 não é taxativa, então não é um rol fechado, não é um rol que nós chamamos de números clausos. Temos outras previsões no próprio texto constitucional de princípios ou de normas que podem ter sentido, podem ter valor de princípios do direito econômico. Não só do direito econômico, né, do sistema econômico brasileiro. Exemplos são os artigos 218 e 219 da Constituição, que tratam sobre o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Como são normas diretivas de setores da economia, porque desenvolvimento científico e tecnológico afetam a economia diretamente, pode-se dizer que também seriam novos, ou deveriam ser reconhecidos como novos princípios do direito econômico. Na doutrina, ainda não trabalha esses artigos amplamente, não debate amplamente esses artigos, mas eu acho que a tendência é que eles passem a ser reconhecidos de maneira quase que uníssona na doutrina como novos princípios de direito econômico. Então vamos ver o que falam esses artigos para a gente. Né? Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Inclusive, a gente tem legislação sobre inovação, a gente tem legislação sobre startups, que também decorrem desse artigo 218, que normalmente essas startups tratam sobre tecnologias, fornecem tecnologia, consultoria. Então, está sendo desenvolvida toda uma nova disciplina, uma nova seara do direito envolvendo tecnologia e inovação. Fiquem atentos, é uma boa oportunidade. Muita gente vai falar com vocês que a prática da advocacia está morrendo. Ela não está morrendo, ela está se modificando. Sem dúvida, ela está se modificando. Então, tem que ter uma preocupação muito grande com essa parte de tecnologia e inovação, lei geral de proteção de dados, acesso à informação, acesso a dados, utilização de imagem. Tudo isso vai ser muito polêmico daqui em diante, nessa vida tão vigiada que nós temos hoje em dia. Então, continuando. Parágrafo 4º. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Olha aqui, ó, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Está vinculado, obviamente, com justiça social, né? Por mais que seja a relação entre pessoas de direito privado. Mais do que isso, o caput do artigo 218 fala que o Estado incentivará essas empresas. Através de legislação, ele vai apoiar essas empresas. Então, essas empresas terão uma tratativa especial, serão beneficiadas pelo Estado, veja só. Então, é óbvio que se tem direito econômico envolvido, porque isso vai afetar um setor tradicional do direito econômico, que é o setor concorrencial, que é o setor de concorrência. Vai ser concorrência desleal. Não vai ser concorrência desleal porque a gente quer incentivar empresas de tecnologia, porque tecnologia trazem um ganho de escala grande para o país, a longo prazo, faz com que o país se transforme, faz com que o país
torne-se mais rico. Então, por isso que tem esse incentivo. Temos, falando sobre esses princípios ainda na introdução, antes de entrar especificamente em cada um desses princípios, só baixar aqui, temos princípios explícitos, que são aqueles do artigo 170, caput e inciso, e os princípios implícitos de direito econômico, que a gente vai encontrar nessas demais disposições constitucionais. Por exemplo, eu acabei de falar, o incentivo a empresas de tecnologia, empresas de inovação. Além deles, e mais tradicionais, mais conhecidos do público em geral, temos as previsões lá do artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais, né? O inciso 28, o inciso 29, que fala sobre propriedade, sobre o princípio de lealdade competitiva, proteção da propriedade intelectual, proteção da propriedade artística, direitos morais de autor e por aí em diante. Tudo isso afeta diretamente a economia, afeta um setor, né, todo um setor da economia. Se afeta todo um setor da economia, vai ter interesse, portanto, para o direito econômico. Bom, vamos começar agora estes princípios em sentido estrito. O primeiro deles é o princípio da soberania nacional. Vejam aqui o que está mostrando. Alguém cortando as cordas de quem domina o mundo. Problema com a imagem. Oi? Só para saber se tem mais gente com problema com a imagem, a minha não carrega, não. O que está acontecendo? A minha não está carregando também, não. Erley? Até sair algum tempo, até sair e voltei aqui para ver se recarregava. Não. Deu não. Não tem imagem. O meu deu esse problema, eu saí, voltei e parou. O meu deu esse problema. Ô, Erley, eu acho que... A imagem voltando toda hora, aí parou, aí agora funciona normal. Tá funcionando agora? Eu já saí algumas vezes aqui, eu vou tentar de novo. Então. Tá. A minha também não está funcionando, não. Vou sair e voltar. Tá, aqui. Acho que quem tiver... Acho que isso não acontece só aqui, não. O meu está normal aqui. Tá. Eu acho que pode ser dos colegas mesmo, o problema da conexão dos colegas com o Teams. Infelizmente, né, tem esse problema. Os outros professores relatam diversos problemas. Não faz a gravação, depois vê que não saiu o som na gravação. É muita gente utilizando também ao mesmo tempo, né? Tem muita gente utilizando ao mesmo tempo. Então, vamos só esperar esses amigos voltarem, porque senão eles podem ficar prejudicados. Bom que eu tomo uma água aqui. Professor, esse slide seu, ele está em qual, lá no AVA, em qual unidade? Está lá no AVA, na aula 5, André. Ah, beleza, valeu. Beleza? Pronto, acho que a maioria já voltou, né? Então tá. Qual que é o sentido tradicional de soberania nacional? Quando a gente analisa profundamente essa ideia de soberania nacional no aspecto internacional, ter a ideia é muito bonita, é muito discutida, o que é soberania nacional, mas no fundo ela vai se resumir a uma coisa, ter o monopólio do uso da força dentro do seu estado, ter o monopólio do uso da força dentro do seu território. Isso seria o sentido de soberania nacional, porque quando pega para capar, o que você faz? Você usa a força. E aí, se você tem o monopólio do uso da força, você seria soberano. Esse seria um conceito, assim, bem enxuto, bem extraído, né? Mas não é com esse... A gente está aqui na academia, né? Estudando a ciência jurídica, então a gente pode tratar um pouco melhor, um pouco mais extensamente sobre eles. Bom, dizer que um Estado tem soberania nacional, tem soberania sobre certo território, significa dizer que sua vontade é absoluta sobre aquele território, sobre aquele povo. Não tem uma vontade, portanto, que supere a vontade do Estado. Ah, professor, mas eu ouvi falar sobre globalismo e globalização e tratados internacionais. Eu falei assim, olha, um Estado ele só se vincula aos tratados internacionais se ele quiser. São tratados, são exercícios de vontade. Ah, mas o outro presidente fez o tratado e agora o atual não concorda. Tudo bem. No próprio tratado tem maneira para ele sair daquela
deixar de cumprir aquelas regras. Então ele pode denunciar o tratado e negociar a sua saída. A Inglaterra não acabou de negociar a saída da União Europeia? Quer algo mais complicado do que isso? Sim, você pode sair, não tem problema. Você pode renegociar tratados, não tem problema. Isso não faz você estar limitado por tratados internacionais, na verdade, uma expressão da sua soberania, porque você se vinculou àquele tratado livremente. Você quis fazer parte. Por mais que seja um presidente anterior, fazer o quê? Ele estava representando a maioria naquele momento. São coisas da democracia, né? São os ônus e os bônus. Esse é o ônus da democracia, isso acontece. Dentro do cenário econômico, é sobre isso que a gente vai tratar? Não. Dentro do cenário econômico, é óbvio que hoje é difícil falar em soberania nacional no cenário econômico. E por quê? Preste atenção nessa expressão que eu utilizo com vocês em quase todas as aulas. Eu utilizo muito essa expressão com vocês. Qual que é? Interdependência complexa. Oi, Jorge. Já fechou, né? Tá só tossir. Não fui eu, não. Foi o outro Jorge. Só deu uma tossida aí. Interdependência complexa. O que significa interdependência complexa? Significa que o cenário econômico hoje, nesse atual cenário, na conjuntura econômica atual, os países, eles dependem uns dos outros, né? Existe um mercado internacional muito forte. Então, o Brasil depende das compras que a China faz, a China depende do fornecimento do Brasil e vice-versa. E aí a gente pode citar vários. Brasil e Argentina têm um grande comércio, Brasil e Estados Unidos têm um grande comércio, Brasil e União Europeia têm um grande comércio, pensando no Brasil. E nossa economia depende deles. Se eles quiserem sabotar a nossa economia, eles deixam de comprar da gente. Aí fica complicado, porque aí muita gente vai perder emprego. Então, mas por que isso não acontece? Porque existe a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, mas não só. Porque da mesma maneira que eu dependo deles comprarem, eles dependem de outros comprarem deles, inclusive o Brasil comprar também certos produtos. Então não é interessante guerra comercial para ninguém, porque vai ser um jogo de perde e ganha, cada um perdendo e ganhando de um lado, né? E é óbvio que isso também acirra as tensões políticas. Mas isso é ter interdependência complexa. E nesse cenário de interdependência complexa, é óbvio que a liberdade de um país, neste cenário, é limitado. É limitado pelos tratados, é limitado pelo comércio internacional. Então, todos os países têm essa limitação. Professor, mas eu já vi a China fazendo tal coisa, os Estados Unidos, a Rússia. Eu falei, meu amigo, China, Estados Unidos e Rússia são exceções. Primeiro, pelo potencial militar deles, né? E depois também pelo aspecto econômico e político. Então, eles fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, não dá para comparar, né? Um país como o Brasil com esses peixes grandes aí. Por enquanto, não dá para comparar, porque eles têm muitas vantagens. Então, como que a gente vai falar em soberania nacional no cenário econômico, de economia globalizada e de economia interdependente? É preferir certo caminho. Nós temos certos caminhos a seguir. Durante o governo do PT, nós tivemos um caminho a seguir, um caminho mais à esquerda, um caminho mais que dava mais valor às relações com países da África, do Caribe. O presidente Lula, ele era muito egocêntrico. É uma crítica, né? Normalmente os presidentes brasileiros, eles são muito egocêntricos, a gente tem essa tendência. E centralizava muita atenção, gostava de atenção, e ele queria se dizer um representante dos países em desenvolvimento. Então ele preferiu seguir esse caminho, levar as empresas brasileiras para grandes obras na África, grandes obras na América Latina, fazer empréstimos através do BNDES. E a gente percebe hoje, a gente sabe que nada disso foi só escolha política, teve interesses econômicos pessoais por trás, inclusive, né, dessas empresas e dos políticos envolvidos. Infelizmente, porque era uma grande oportunidade para a gente dar uma variada na nossa economia, mas não deu certo, culpa dos líderes políticos da época. E atualmente? Atualmente a gente tem um outro caminho, um caminho mais vinculado aos países desenvolvidos. Nós buscamos hoje, o presidente Bolsonaro, ele tem um vínculo maior com os Estados Unidos,
com a União Europeia nem tanto, mas com o mundo anglo-saxão, eu diria, né? Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos. Ele tem vontade de se vincular mais a países marcados pelo liberalismo e deixa um pouco de lado esses outros países. A gente vai ver, eu acho que infelizmente a gente não vai conseguir ver as consequências desse caminho, porque essa pandemia acho que mudou o rumo da história econômica e da história política do presidente atual, né? Ele vai ter que trabalhar com essa situação caótica que vai se seguir. Então, qual que é o sentido atual? É não depender completamente de outro Estado. Ser soberano, ter soberania nacional hoje em dia, economicamente, num cenário internacional tão ligado, tão intricado, significa que você não depende só de um parceiro econômico. E é difícil isso, porque normalmente quase todos os países ou eles dependem da China ou dos Estados Unidos. Então não é bom se brigar com nenhum dos dois. É melhor você ficar ali quietinho, deixa os dois grandões brigando, você fica só olhando, come sua pipoca e deixa a treta arder. Não entra no meio não, porque ou normalmente os dois variam ali. Quais são os maiores parceiros econômicos do Brasil? China em primeiro, Estados Unidos em segundo, já foi o contrário. Aí se você for analisar outros países, provavelmente vai ser assim também. Eles são as maiores economias do mundo, então eles vendem e compram demais. Então, pode-se falar que a gente não depende de nenhum dos dois, eles são complementares, porque se, por outro lado, a gente pegasse a União Europeia e considerasse ela individualmente, né, são vários países, mas se considerasse só a União Europeia, eu acho que, inclusive, a União Europeia ultrapassaria a China e Estados Unidos, mas são vários países, não é um país só. Então, o Brasil tem relação econômica forte com esses três maiores players do cenário internacional, e isso é bom, porque a gente não depende de um só, a gente pode aproveitar de um aqui, de outro ali. Inclusive, tem uma passagem do governo do Getúlio Vargas, um momento do governo Getúlio Vargas, que evidencia como você pode utilizar e ser soberano em situações semelhantes. Lá nos anos 30, 40, final dos anos 30, início dos anos 40, iniciada a Segunda Guerra Mundial, ou quase antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, mas aqui já tratando do início da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Estados Unidos, eles ficavam buscando apoiadores. Os grupos, né? Alemanha e Estados Unidos como líderes, depois que os Estados Unidos entraram na guerra. Ficavam buscando apoiadores. Quem apoiaria os aliados e quem apoiaria o eixo. Quem vai apoiar o eixo, quem vai apoiar os aliados. E o Brasil, o Getúlio Vargas, ele fez algo que quem estuda política externa, direito internacional, elogia muito. Eu não sei se é muito elogiável se pensar que ele chegou a flertar com o Hitler, né? Ele fez algo que a gente chama de... Ele ficou em cima do muro, né? A gente pode falar que ele ficou em cima do muro. Então, ele negociava com um, negociava com outro, falou assim, não, eu vou te apoiar, não, eu vou apoiar você, não, eu vou apoiar você. É uma política externa, deixa eu até lembrar o nome aqui, externa Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Segunda Guerra. Como é que chama isso aqui? Ambiguidade pragmática. Quer ver? Pragmática. Não vai me lembrar, não está vindo aqui o nome agora, mas o que aconteceu? O Getúlio Vargas, ele aproveitou essa situação e aí ele ficou em cima do muro. E aí, por quê? Por que ele ficou em cima do muro? Porque em cima do muro ele ganhava dos dois lados. Quando ele percebia que os Estados Unidos estavam se afastando, investindo em outros países, ele ia lá e se aproximava da Alemanha, anunciava, vamos fazer um acordo aqui com a Alemanha, vou fornecer comida para eles, eles vão mandar armamento. Aí os Estados Unidos viam, não, Brasil, você não pode fazer isso, nós somos países americanos, se junta aqui. Aí o Getúlio Vargas fala, tudo bem, mas eu concordo com eles, que tem um Estado mais interventor e não sei o que e tal. Ele fez essa ambiguidade pragmática, né? O pragmatismo do Getúlio Vargas. Eu acho meio vergonhoso hoje em dia. É um sinônimo de soberania nacional? Porque ele negociava com os dois lados, o que era melhor para o país. Até que chegou um momento que ficou insustentável apoiar a Alemanha pelo que a Alemanha estava fazendo com os judeus, né? Então, o Getúlio Vargas foi muito pragmático nesse momento e ganhou
ganhou empréstimos, ganhou armamento, ganhou estrutura tecnológica, tudo isso, negociando com os dois lados para ver quem que o Brasil apoiaria na guerra. Depois eu lembro o nome no intervalo e falo para vocês especificamente como é chamada essa política. Então, hoje é não depender completamente de outro Estado, é decidir sem alinhamento. O que significa alinhamento? Alinhamento é seguir o país, um outro país, sem crítica, acriticamente. Se alinhar a outro país tudo o que ele falar está correto, você não critica. Alguns dizem que o Brasil está no momento de alinhamento com os Estados Unidos. Eu não concordo, acho que não. Existe uma simpatia muito grande entre os dois presidentes. E existe uma linha de pensamento semelhante, mas falar em alinhamento acho que é exagero. Além disso, então, não depender completamente de outro Estado, nós não dependemos, então somos sim, soberanos internacionalmente, economicamente. Além disso, quando nós negociamos internacionalmente, prevalecem os interesses nacionais. Sempre vai ter crítica a tratados internacionais, sempre vai ter crítica, ninguém vai ficar satisfeito, ninguém fica satisfeito nunca, né? Mas em tratado no cenário internacional também não, principalmente no cenário econômico. Mas ser soberano numa conjuntura de interdependência complexa, de globalização, é dizer que o Brasil, quando negocia seus tratados internacionais, ele negocia com prevalência dos interesses nacionais, né? Portanto, de forma alguma, falar em soberania é falar em isolamento econômico. Falar em isolamento econômico é burrice. É burrice, porque o Brasil não é autossustentável, principalmente em tecnologia. O Brasil depende demais de tecnologia. E olha o que está acontecendo nessa pandemia. Nós dependemos de produção externa de máscaras. Dependemos de produção externa de remédio, de produção de fornecimento externo de maquinário para hospitais. Então, falar em isolamento econômico, porque o Brasil é soberano, ele vai se isolar economicamente. Não. O que vai acontecer é que ele vai ficar numa situação, provavelmente, uma situação pior, né? Qual que é a relação entre soberania e população? Como eu falei para vocês, o livro do professor Fábio Guimarães é muito bom. É muito bom. E ele chega numa conclusão que é interessante. Para ele, soberania nacional é uma consequência da soma da autonomia obtida pelas pessoas. Então, ao viver em um país em que as pessoas têm um padrão mínimo de vida digna, inclusive de educação, não é só economia, mas de educação, de conhecimento, de discernimento, um país ele reforça a sua soberania. Porque pessoas autônomas, pessoas com discernimento, com conhecimento, bem educadas, fazem com que o país se torne cada vez, se é possível isso, né, se torne cada vez mais soberano, que o país mostre para o mundo que ele é soberano. Então, qual é a consequência disso, desse raciocínio específico do professor Fábio Guimarães? Seguindo esse raciocínio do professor Fábio Guimarães, a consequência é que, para ser soberano, ou seja, para permitir que as pessoas tenham autonomia, teremos que ter, então, políticas públicas que permitam a participação da sociedade nacional em condição de competitividade com as demais nações. Então, um país que investe na sua população, investe na produção de tecnologia, investe na educação das pessoas, ele vai ser mais competitivo internacionalmente. Por quê? Porque ele vai ter melhores profissionais, esses profissionais vão criar empresas, esses profissionais vão criar produtos, esses profissionais vão criar serviços que não existiam. E tudo isso vai fazer com que o país ele seja valorizado no cenário internacional. Nós estamos chegando nesse momento, inclusive. Eu estava vendo hoje o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele está internado na UTI, né, por coronavírus, numa situação grave. E quem está substituindo ele seria o equivalente ao ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Quem é a esposa dele? É uma executiva brasileira do Google, eu acho, né? Acho que é do Google, uma executiva brasileira. Então, o Brasil tem vários executivos de ponta no mundo. Isso é bom para o país. Isso mostra que o país... Isso mostra para outros países, principalmente para os países desenvolvidos e para essas empresas, que vale a pena investir no Brasil, né? Então, para o professor Fábio Guimarães, o investimento no indivíduo reforça a ideia de soberania nacional. Essa parte aqui é muito importante. Ó. Quando eu estava no mestrado lá em Portugal, eu estudei o que se chama de campeãs nacionais. É uma expressão que no Brasil ainda não é tão comum, mas é muito comum na Europa. Quem são essas campeãs nacionais? Campeãs nacionais são empresas
muito grandes. Normalmente são empresas de setores estratégicos e empresas que eram públicas e se tornaram privadas. Então, em Portugal, é a EDP, Energia de Portugal, a GDP, Gás de Portugal. Na França, a EDF, Energia de France, que mais? Électricité de France, Gaz de France, né? GDF. Então, são essas empresas de óleo, petróleo, gás e energia que se tornaram privadas, ou em sua grande parte tem agora um capital privado, e que os estados, os países, protegem elas de certa forma. E aí elas passam a atuar no resto do mundo com proteção e com respaldo do seu país, mesmo tendo se tornado privada. São o que nós chamamos de campeãs nacionais. E lá na Europa há um debate muito grande sobre elas. Porque há muita... O que eu tinha estudado era, em certo momento, lá, o caso específico que eu estudei, um paper que eu fiz lá, a empresa de energia de Portugal, que agora era privada, ela queria se fundir com a empresa de gás. E foi vetada pela União Europeia essa fusão. Porque aplicaram-se vários artigos, aplicou-se a legislação concorrencial, falava que existia uma limitação da concorrência, que ia criar um monopólio e tal. E o que Portugal chiou? Ué, por que eu não posso fazer isso? A França fez, a Alemanha fez, a Itália fez, e vocês proibiram que acontecesse na Espanha e em Portugal, países do Sul. Isso é preconceito. E aí pronto, e aí virou política, já deixou de ser legislação, já deixou de ser jurídico, virou mais político, falando sobre preconceito entre estados do Norte, do Sul e etc. Então existem essas campeãs nacionais. E para o professor Vicente Bagnoli, o que nós devemos fazer aqui no Brasil é evitar a força dessas campeãs nacionais. Por quê? Porque elas acabam que fazem com que o mercado daquele país se torne dependente delas. Ou seja, a estrutura econômica de um país é dependente dessas campeãs nacionais. E galera, vamos ser sinceros, o Brasil existe. O Brasil existe. Vale, Petrobras, óbvio que não é a mesma situação da Europa, mas elas são campeãs nacionais. São sim campeãs nacionais. Vimos que com a Lava Jato, a Petrobras deixou de realizar um tanto de obra, um tanto de investimento que ela tinha previsto. E várias empresas quebraram por causa disso. A Vale deixou de investir também. E várias empresas quebraram por causa disso. Muitas mesmo. Oi? Alguém abriu o som aí? Oi, Marco. Eu abri sem querer, mas querendo. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo da Oi se vendendo para a JBS, né? A empresa do Gélis Batista. Isso eu lembro do caso. A Oi? A Oi se vendendo para LBS, né? Na época que era o setor de lácteos. Eu lembro do caso? Não, infelizmente não lembro, Marco. Depois pode até me mandar, a gente pode trabalhar isso em outro momento. Os irmãos, o Wesley e o Wesley Batista, eles estavam comprando a Oi. Uhum. Foi a questão das empresas campeãs na época, mas continua aí, desculpa aí incomodar. Não tem problema não. Essas empresas, essas campeãs nacionais, Marco, o setor de comunicação, ele é até mais competitivo. Você vê, a Oi, ela está em recuperação judicial, e dificilmente, pelo menos hoje, eu quase não vejo ninguém que tenha Oi. Mas aí você tem outras opções, tem a Claro, tem a TIM, tem a Vivo. É um grupo diminuto? É. Mas isso é muito mais marcante no setor de engenharia. E a gente teve campeãs nacionais. A gente teve essas empresas todas envolvidas na Lava Jato. Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, dentre outras. Todas essas empresas, elas participavam dos processos de licitação para ganhar as obras, e elas já tinham um acordo entre elas, né? Eu vou ganhar esse aqui, você ganha aquele ali, você ganha esse tal, com a ciência do governo. O governo sabia disso tudo, que não é permitido por isso, porque isso é contra o direito da concorrência, e depois elas criavam grupos próprios, né, sociedades de propósito específico, sociedades empresárias, para atuarem em cada obra, e sempre convidavam umas às outras, né? Era um grupinho de amigos que se convidavam para participar. No fundo, era tudo dividido entre elas, né? Eram as grandes campeãs nacionais,
E elas, inclusive, levaram essa prática para a América Latina e para a África, né? Tem investigação desses esquemas de corrupção muito avançados em outros países afora. Então, vamos entender melhor, de acordo com o professor Vicente Bagnoli, eu já citei um pouco, mas o que seriam essas campeãs nacionais? Para o professor Vicente, é importante observar que a soberania econômica nacional deve significar a sociedade empresária nacional apta a disputar a competição global, ao mesmo tempo em que no mercado interno existe a concorrência ou a possibilidade da competição entre agentes econômicos. Caso contrário, legitima-se campeãs nacionais para disputar o mercado internacional, enquanto internamente a sociedade fica refém de poucos e grandes grupos detentores de poder econômico e posição dominante, até mesmo monopolistas legitimadas pelo próprio Estado. No setor de engenharia, principalmente de obras de infraestrutura, que são bilionários, eu acho que a gente pode afirmar que tivemos aí essas campeãs nacionais escolhidas pelo governo petista, pelos governos petistas, né? E, inclusive, elas eram apoiadas pelo governo no mundo afora. Então, o governo fazia propaganda delas e aqui dentro garantia para elas que elas teriam essas grandes obras, né? E é óbvio que o governo ganhava um pouquinho. É disso que trata a Lava Jato. A seguir, propriedade privada. Não só fazia propaganda, levava elas lá para fora, né? Ganhava sempre, né? Ganhava sempre. Rodrigo. Oi. É o Anderson Gomes, beleza? Tudo bem, Wander? Eu trabalhei muitos anos na Vale, né? E você está falando uma coisa que eu também via que o Aécio tinha muita influência lá, sabe? Sim. Muitas pessoas lá, assim, de cargo alto, era a indicação dele. Então, assim, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Política no meio, né? Infelizmente, Wanderson, sempre vai ter. A gente vai ver que não é só no Brasil que acontece isso, mas no Brasil ficou muito marcado nessa época esse tipo de prática, né? E a Vale mesmo, o Brasil tem vínculos muito próximos com a Vale do Rio Doce até hoje. Mesmo nesses acidentes que aconteceram agora, né? Acho que a gente nem pode classificar como acidentes, mas Brumadinho e Mariana, talvez a punição, se fosse outras empresas, seriam mais pesadas. As punições seriam mais pesadas. Com certeza. Vou fechar aqui, tá bom? Professor, tá difícil de escutar. Tá me ouvindo? Oi, Letícia. Não, agora fecharam o microfone, porque estava interferência. O Anderson estava fazendo um comentário. 8 filhos lá, é difícil escutar. Ele tem bastante filho. Então, vamos continuar, gente. Propriedade privada. Propriedade privada a gente trata desde o direito civil, né, lá no início da nossa carreira como estudantes de direito. Mas o que é a propriedade privada para o direito econômico? A propriedade privada ela é muito importante porque respeitar a propriedade privada é conceder segurança jurídica para quem quer atuar no mercado nacional. Então, um governo ou um Estado que respeita a propriedade privada atrai investimentos. Não sei se vocês lembram, onde que foi isso? Acho que foi na Argentina. Acho que foi na Argentina que eles privatizaram, encamparam, né? Eles tornaram do Estado uma refinaria de petróleo de uma empresa espanhola. Isso na época que eu estava estudando lá em Portugal. Isso teve uma repercussão muito grande, porque a gente estava ali do lado da Espanha, e isso fez com que os investidores europeus deixassem de investir na Argentina, porque eles ficaram com medo. Como é que eu vou investir nesse país se eu estou vendo agora o Estado tomando uma estrutura, um negócio que demorou anos para ser construído para si? Então, eu vou investir e depois eu vou perder o meu negócio. Melhor não investir. Então, já vimos esse tipo de prática. A gente sabe que não respeitar a propriedade privada faz com que um Estado perca muitos investimentos. Então, por outro lado, um Estado ou um governo que respeita e que reforça a proteção da propriedade privada, ele atrai agentes econômicos para o seu mercado. Além disso, a propriedade privada
ela é um direito individual garantido pela Constituição, lá no artigo 5º, inciso 22. Então, existe uma limitação ao Estado brasileiro, à administração pública brasileira. Qual seja, as pessoas no Brasil, os indivíduos, não vão perder arbitrariamente as suas propriedades, não vão perder a sua posse, o seu patrimônio individual. Caso o Estado queira, entenda que precisa de determinada propriedade, o que ele deve fazer? Uma desapropriação, mas de maneira correta, evidenciando para que precisa fazer aquela desapropriação, ou seja, em razão de uma utilidade, atribuindo àquela propriedade uma utilidade pública, em razão de um interesse social muito grande e mediante justa indenização. Mediante justa indenização. Não pode fazer igual aconteceu no caso que eu citei, que é a encampação, chegar e tomar o negócio, né? Não pode. A gente já falou sobre livre iniciativa, mas a garantia da propriedade privada é um dos pressupostos da livre iniciativa. Sem respeito à propriedade privada, não se pode dizer que haja livre iniciativa, porque ninguém vai correr o risco de entrar no mercado, de investir no mercado, sabendo que mais adiante ele pode perder tudo aquilo que ele investiu, né? Mas sobre propriedade privada, é muito importante o vínculo que ela tem com o próximo princípio que a gente vai analisar, que é a função social da propriedade. Então, nenhuma propriedade no Brasil, ela existe por si, ela existe livremente, ela existe por existir. Todo o patrimônio, toda a propriedade privada no Brasil, ela vai cumprir uma função social. Não quer dizer que você tem que submeter a sua propriedade, o seu patrimônio, ao aval do governo, ou sempre fazer com que seu patrimônio imóvel, por exemplo, esteja à mercê da vontade dos outros. Não. É não ter propriedade, principalmente imobiliária, principalmente imóvel, de maneira meramente especulativa. É dar um fim àquilo. Eu tenho 50 imóveis. Não tem problema, você pode ter 50 imóveis. Mas aluga esses imóveis. O que você está fazendo com eles? Está fazendo nada? Não, não estou fazendo nada. Aí não, né? Aí não está cumprindo a função social da propriedade. Só está esperando eles valorizarem para vender. Não é isso que a gente quer. Tem gente precisando de casa, tem gente precisando de lote, tem gente precisando de fazenda. Vamos dar uma função social a isso aí, meu amigo. Senão você vai acabar perdendo. A ideia é mais ou menos essa. Então, função social da propriedade, previsto lá no artigo 5º também da Constituição, esse princípio. O que é o princípio da função social da propriedade? O quarto princípio de direito econômico que a gente analisa hoje. Por esse princípio, existe agora, desde 1946, eu acho, né, uma limitação da disposição do patrimônio privado, da propriedade privada. Você não pode dispor ao bel prazer do seu patrimônio. E isso fica muito marcante quando a gente estuda o direito civil, porque a gente fala sobre constitucionalização do direito civil ou publicização do direito civil. Qual que é o sentido dessas expressões? É que a propriedade privada e o direito privado, eles têm que respeitar as previsões constitucionais. E se a Constituição fala em função social da propriedade, é óbvio que o direito civil também vai respeitar. E é no direito civil que a gente analisa os temas de autonomia privada e de propriedade especificamente. Então, essa função social, ela limita a autonomia privada. Limita a autonomia privada. Você pode exercer a autonomia privada quase que livremente. Quase que livremente. Por quê? Você pode exercer os seus direitos de proprietário, você pode exercer seus interesses pessoais sobre sua propriedade quase que livremente. O que o limita? Os interesses gerais da sociedade. Não podem entrar em conflito. E isso normalmente é analisado caso a caso, né? Caso a caso. E uma das marcas desse confronto entre autonomia privada, entre propriedade privada e função social da propriedade é o artigo 107, é o artigo que fala sobre abuso do direito. Você não pode abusar do direito, você não pode abusar do direito de cobrança, então você também não pode abusar do seu direito de propriedade. Seu direito de propriedade tem que respeitar a função social, porque nós reconhecemos que a gente está o legislador constituinte reconheceu que a nossa sociedade é uma sociedade desigual, é uma sociedade que precisa de um pouco de modificação, de mais mobilidade.
e essa é uma das formas de permitir essa mobilidade, tá? Então, para o professor Bernardo Gonçalves, que sabe mais sobre isso do que eu, função social da propriedade, ou seja, falar em função social, portanto, não pode ser confundido, nem mesmo reduzido, às diversas limitações negativas a que o direito de propriedade deve se submeter. Isso porque a função social está ligada à substância do direito de propriedade. Antes de tudo, registra-se que é uma alteração na mentalidade. O direito de propriedade perde o caráter absoluto e, com isso, sua razão de ser passa a estar ligada à utilização da propriedade em ditames de inspiração socialista. É uma afirmação bem polêmica, né, do professor Bernardo Gonçalves, mas ele faz e ele tem estofo para fazê-lo, né? Então ele entende que falar em função social da propriedade é uma das influências que o socialismo teve nas sociedades, mesmo nas sociedades capitalistas. Então, relativizar a propriedade privada seria uma influência do pensamento socialista, trazido para o pensamento capitalista, né? Então, a gente pega partes desse pensamento socialista e traz para o capitalismo e relativiza. É isso que ele nos fala. Continuando, estou passando errado, vou passar por aqui, né? Se existe função social da propriedade, nós podemos falar também em função social dos meios de produção, correto? Meio de produção é propriedade de alguém. E se há função social dos meios de produção, então há a função social da empresa. Então as empresas têm uma função social específica. Tem várias funções as empresas, né? E por isso que elas têm que respeitar muitas regras, inclusive elas não podem fugir demais do seu contrato social, porque lá no contrato social é que ela torna público quais são seus objetivos, quais são as atividades nas quais ela vai se envolver, ou seja, demonstra ali qual é a função que ela vai desenvolver dentro da sociedade, dentro da tessitura social. Então ela não pode fugir muito daquilo, inclusive, né? Senão ela é punida. E esse princípio da função social da empresa, aqui juntando dois princípios, ele é reforçado pelo princípio do pleno emprego. Por quê? Porque o princípio do pleno emprego depende da preservação das empresas. Depende da preservação das empresas. Sem empresa, não tem emprego. Nós temos aqui que o trabalho do magistrado, do legislador, do jurista em geral, quase sempre, quando se fala em direito do trabalho e direito empresarial, é um trabalho de mediação de dois interesses antagônicos. E aqui também. Então, se você está interessado, e nós estamos numa época em que a gente tem que falar muito em função social da empresa, mas não é para reduzir direitos da empresa, na verdade, para proteger as empresas, né? A gente está vendo o Estado a todo momento tentando proteger as empresas, e está certo, porque sem as empresas não vai ter emprego. Simplesmente não vai ter emprego. Então, existe uma tentativa de proteção das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas, e está certo o governo ao tentar fazê-lo, porque tem que garantir que essas empresas vão continuar existindo para essas empresas continuarem pagando seus empregados, né? É uma situação muito complicada. E a gente está vendo isso na prática agora. A tentativa de, em respeito à função social da empresa, o Estado injetar dinheiro, o Estado abrir mão de tributos, por exemplo, para que as empresas cumpram sua função social, para que as empresas continuem existindo e, ao continuar existindo, também, por outro lado, elas continuem empregando. Porque a gente vai entrar numa situação complicada econômica agora, tá? Então, o pleno emprego vai depender da preservação destas empresas. E a gente tem um exemplo de preocupação com a função social da empresa e com a tentativa de manutenção das empresas, muito interessante, trazido pelo julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 3.934, dígito 2, lá do Distrito Federal. Esse julgamento do STF, ele analisou a constitucionalidade de algumas previsões da Lei de Falências e de Recuperação Judicial. Qual que era o caso? Algumas pessoas, alguns setores representantes de empregados ajuizaram uma ação contra esses sindicatos, né, e acho que o Ministério Público também, alguns representantes do Ministério Público,
alegaram inconstitucionalidade de algumas previsões da lei de recuperação judicial e da lei de falência, porque iriam contra direitos trabalhistas, e vamos entender isso melhor. Artigo 60, lá da lei de recuperação. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no artigo 142 dessa lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária. Então, fala aqui, se houver, nesse plano de recuperação, alienação de unidades produtivas ou de filiais de um grupo econômico ou de uma empresa, aquele que comprou essa unidade produtiva, que comprou os bens ou que comprou mesmo uma filial, né, ele não vai ser responsável pelas dívidas trabalhistas e pelas dívidas tributárias, sequer tributárias, nem mesmo as tributárias. Rodrigo. Oi. Mesmo que haja uma ação judicial, por exemplo, uma associação, um sindicato interpõe uma ação judicial pelos trabalhadores, se essa ação tiver em curso, essa recuperação judicial pode ter sequência? Pode. O que acontece? A empresa em recuperação judicial, eu não sei se vocês já tiveram aula com o Vitor sobre falência, ou com o Tiagão, né, de falência e recuperação judicial. Ela suspende alguns pagamentos e prorroga outros pagamentos. Então, essas ações que ainda estão na justiça, elas são de responsabilidade da empresa que está falindo, não da empresa que está comprando a uma unidade, que está comprando certos bens. E toda essa alienação, esse procedimento de alienação de uma unidade ou de bens da empresa que está em recuperação, passou por análise do administrador judicial, que é nomeado pelo juiz, e passou por análise do magistrado. E o que acontece? Qual que era a preocupação? Então os trabalhadores não vão receber. É isso que vai acontecer? Nós veremos que não, Jorge. E eu vou mostrar. Só concluir o raciocínio falando sobre o artigo 141. O artigo 141 tem uma redação parecida. Ele fala o seguinte: na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovidas sob qualquer das modalidades de que trata este artigo, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante. Não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Então, não vai ter assunção dessas dívidas por aquele que compra os ativos. E por quê? Pelo seguinte, a reclamação era essa: isso é inconstitucional, então os empregados não vão receber. Claro que vão. Por quê? Porque isso está sendo comprado, alguém está comprando, então o dinheiro está entrando na empresa, no caixa daquela que está em recuperação judicial. Então ela vai utilizar o valor pago, ele vai colocar esse valor pago à disposição do juízo, ou seja, à disposição da justiça que está analisando a falência dela. E aí essa justiça pode pegar e alocar o valor para pagar as dívidas trabalhistas, para pagar as dívidas tributárias. Então não significa que as pessoas vão ficar sem receber. Significa que vai receber, inclusive, um dinheiro por aquilo, vai ter liquidez agora. Porque normalmente o problema é liquidez. Essas empresas já não conseguem mais rodar a caixa. Então, quando está vendendo, está entrando dinheiro vivo, vai conseguir pagar essas dívidas, inclusive, né? Então, o raciocínio é um pouco contrário. Ficou claro, Jorge? Ficou, Rodrigo, ficou claro. Então, beleza. Então, nesse julgamento, houve a decisão de que essas previsões, na verdade, elas são constitucionais, elas não ofendem o direito do trabalho. Qual que foi a justificativa do STF? Foi a seguinte: a Constituição, em momento algum, abriga regra expressa sobre o eventual direito de cobrança de créditos trabalhistas em face daquele que adquire ativo da empresa em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido decretada. Então, na verdade, o artigo 60 e o artigo 141 da Lei de Recuperação, eles trazem concretude as previsões constitucionais de respeito à função social da empresa. Como assim?
torna mais palpável. Então, a gente quer que a empresa continue existindo, a gente quer que a empresa continue empregando, a gente quer que a empresa pague suas dívidas. E permitir que a empresa venda seus ativos costuma ser bom, porque aí tem entrada de caixa e a empresa pode alocar esse caixa exatamente para pagar as dívidas. Porque a gente sabe que o maquinário parado, ele desvaloriza, e muitas vezes o maquinário parado é pior do que a manutenção dele, porque o maquinário parado ele vai ser inútil depois de certo tempo. Beleza? Aí, pessoal, vamos fazer um intervalo, são 8h20, e a gente volta 8h45. Rodrigo. Oi. Jorge, eu não vou voltar na sua segunda parte. Hoje é aniversário da Dona Onça aqui, nós vamos comemorar um pouquinho, mas eu peço sem aglomeração, hein, Jorge? Não, é uma festa virtual. Então tá bom. Faz um churrasco. Eu vou tomar a minha e comer minha carne. Agora, se eles estiverem lá na casa deles, bem. Se não tiverem, infelizmente, é sobrar. Tá certo. Aproveita aí, viu, pessoal? Ó, então, intervalo até 8h45, tá bom? Tá. Obrigado, Rodrigo. Nada, Jorge. Aproveita. Até mais. Estava falando da barganha nacionalista, né? Na era Vargas. Oi, Marco. Estava falando da barganha nacionalista na era Vargas. É uma barganha nacionalista, mas eu vou até procurar aqui o... Não é bem esse nome que eu quero achar, não. Vou achar aqui e vou falar para vocês depois. Naquela época era complicado, era Guerra Fria. Mas isso é antes até da Guerra Fria. Isso aqui é na época logo antes do Brasil entrar na Segunda Guerra. Equidistância. Isso, equidistância pragmática. Muito bem, equidistância pragmática. É o famoso ficar em cima do muro, né? Eu estava falando um negócio das empresas campeãs aí. Sim. Eu não sei se alguém tem net cabo, a net. Não sei se alguém está sabendo que a Claro acabou de comprar a net, né? A partir de hoje, quem recebe a mensalidade, a cobrança da net, eu recebo porque minha mãe tem 93 anos e tem 30 anos que está nessa... Sim. Ela que paga. Hoje eu recebi a fatura, né? Dizendo que a fatura da NET foi mudada para Claro. Aí eu falei assim, é assim não, isso não pode mudar, não. Porque uma senhora de 93 anos, ela tem que receber papel. Ela não sabe mexer na internet e ela que paga as contas. Aí foi até uma briga para saber fazer o login dela. O login está no nome do meu pai, que já faleceu, tem 10 anos. A casa tem 50 anos que está no mesmo lugar. Eu falei, vocês querem perder um cliente que tem 50 anos que está no mesmo lugar? Eu só quero a conta. Eu só quero a conta no papel. Eu não quero internet, eu não quero nada de informática nem nada outro. Minha mãe não tem nada disso. Ela paga, mas ela não vai pagar. Mas a partir de hoje vocês vão ver que a conta, quem tiver net, né? Vai vir só pelo e-mail, provavelmente. Né? Agora vai vir toda vermelha, claro, estava dizendo que a Claro mudou. Só não chama máquina digital, parceiro. Isso aí é foda, aquelas fotos de máquina de Kodak. Tá doido, moço. O cara tem cidade caixa de sapato cheio de foto em casa. Hora de 93 anos. Pessoal, vou deixar vocês aí, daqui a pouco eu estou de volta. Não, uma senhora de 93 anos, quem paga é ela, eu não pago não. Eu só até daqui a pouco.